Salve, Getro. Salve, Lincoln. Tudo bem, rapaz? Beleza, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. A pandemia, ela tá mais violenta nesses últimos dias, da última semana para cá, ou tá tranquilo por aí? Dependendo da área. A grande controvérsia é alguns estados voltando a abrir comércio. Uhum. E, como nós sabemos, o povo não vai reagir pelo o tempo que a gente está nessa pandemia. O mundo mudou e as pessoas não vão estar agindo da mesma forma que antigamente, né? Todo Verdade. mundo com medo de todo mundo. O saudável com medo do outro saudável. Aqueles É, negócios. é. É. Aqui no Rio, a gente bateu números nas últimas 24 horas, ultrapassou São Paulo. As últimas 24 horas, a gente é a cidade do Brasil com o maior número de mortos e Ih, chegou a 600 nas últimas 24 horas. hum, Vamos caminhando, né? vamos Graças. caminhando, vamos caminhando. Graças. Já sempre bom estar com você mais uma vez. Agradecer a tua disponibilidade, teu coração da gente estar junto por aqui. Obrigado a Eu você por criar essa oportunidade. sempre fico super grato com toda o arcabouço que você tem, com toda a musicalidade da qual você tem. E esse é o nosso terceiro capítulo e a gente vai finalizar. Ótimo. Maravilha. Muito Tem, bom. tem sido maravilhoso. Pô, tem sido grandioso e a galera sempre procurando, perguntando e tal. Eu vou disponibilizar esses conteúdos. Na sequência, a gente revê um dia, a gente de repente volta no assunto. Mas hoje eu queria começar a tratar um assunto com você que a gente mencionou algumas vezes. E eu acho muito bacana quando você, de uma forma muito honrada, coloca alguns mentores na sua carreira. E isso muito, assim, para a compreensão de uma projeção da valorização de mentoria, da valorização de acompanhamento. Não só. As pessoas às vezes acham que a mentoria é uma coisa meramente do estudo, do academicismo, mas eu falaria assim, da vida, porque o nosso Jesus, ele nos ensinou mentoria, né? Ele discipulou 12 pessoas de uma forma muito próxima, nos ensinando que essa capacitação para entender nosso projeto de vida, para entender nosso sentido do propósito da nossa existência, seja profissional, seja relacional, é muito importante a valorização da mentoria. E aí eu queria começar você comentando a importância do Caribé, porque você já falou da importância deles, mas eu queria que você falasse que muitos daquela geração talvez não valorizassem o Caribé. O Caribé, a gente comentava, o Caribé é meio diferente, o Caribé é um cara que fala muito, já está numa certa idade, e você se destacou no sentido de absorver todo aquele conhecimento do Caribé, que foi um grande facilitador da tua chegada na América do Norte. Eu queria que você falasse isso e queria que você falasse também sobre a importância do Bispo Márcio. Porque se o Caribé foi o cara da música, o Bispo Márcio talvez tenha sido o cara do sentido espiritual, da sua conexão, do seu enraizamento e aperfeiçoamento na chegada na América do Norte. Então eu queria que você falasse sobre mentoria, por um lado, por um viés, o Caribé musicalmente, e por outro viés, o Bispo Márcio no sentido espiritual. Ok. Antes de falar, eu gostaria de dizer que a importância deles foi fundamental e vital, porque quando você, na última vez que a gente conversou, você perguntou se eu tive alguma dificuldade, que o normal é ter a tal dificuldade, né? De É, adaptação. de adaptação e tal. E, pelo contrário, comigo não foi assim. Eu cheguei, foi tipo um quebra-cabeça, Uhum, encaixei, me senti em casa totalmente. uhum, Apesar, na época, uhum, de saber um pouco, mas não saber inglês. Aliás, uma coisa que às vezes a pessoa não entende, a não ser que você é filhinho de uma pessoa muito rica no Leblon, você não vai falar um inglês perfeito e vai apanhar quando uhum. chega aqui para entender a Sim, televisão. sim, Então eu sim. apanhei nesse sentido, mas eu sempre fui uma pessoa curiosa, não tive problema de Uhum, ser curioso. Então a importância deles foi de que 100% das palavras ditas para o Calibé eu fui exposto logo quando cheguei aqui.
ao que cheguei aqui. Uhum. Então, o Cláudio Caribé, falando que eu falo isso, e as palavras do Bicho Márcio, por exemplo, quando ele falou para mim, Geto, você é cidadão do mundo, você Uhum. não é só um brasileiro. Isso já abriu minha Amplitude. cabeça de não sentir, chegar aqui e me sentir como aí já vem a base bíblica do meu pai falando que seria Uhum. estudando a vida de Abraão. Abraão saiu de Ur, né, que é Irã, Iraque, não é isso? Sim. E foi para a Terra Prometida como um estrangeiro, para a Uhum. Terra Prometida. Então já fica aquela cabeça de se Abraão chegou e conquistou, eu também posso conquistar. Essa foi a Uhum. mentalidade de vir para cá. Falando do Caribé agora, o Cláudio Caribé foi fundamental no sentido de expor para mim a cultura da Berkeley. Por Uhum. exemplo, o que eu ensino hoje, quando eu falo para as pessoas, por exemplo, falar do lado musical, falar de cada parte que o Caribé ajudou, tá? Parte Sim. musical, quando eu falo para as pessoas assim, gente, tem um período no mundo musical em que as pessoas batiam palma no vamos por 4x4, né? 1 e 3. Antigamente, nos anos 70, 60, o Brasil, todo mundo batia palma em 1 e 3. Uhum. 2, 3, 4. 2, pá, pá. Uhum. Era assim, eu batia palma. O mundo, Sim. quem batia palma basicamente no 2 e no 4, Uhum. era o preto americano. Só Uhum. que hoje a juventude não vai poder captar isso porque o mundo está globalizado e todo mundo bate palma no 2 e no 4. No mundo Uhum. inteiro hoje, por causa da globalização. Mas a Uhum. concepção em termos de bater palma no 2 e 4, essa conversa, conversando com o Cláudio Caribé, me ajudou a entender 60% da cultura negra americana de cara. Uhum. De cara. Uhum. Uhum. E quando ele falou para mim sobre Lester Young, ele que falou para mim, não foi a Berkeley, porque a Berkeley não Uhum. ensina isso mais. Foi aquela Uhum. coisa de você não articula clássico, na música clássica você aprende sou feijão, né? Ou Mas quando você está articulando no jazz, você não faz isso. É do that. Uhum. Do para notas longas, that para Uhum. notas Uhum. curtas. Então, do, daú, 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 daú. So will be do da 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 do da baby. Aí você bota aqui alta. Você transfere isso para um instrumento. Fica mais mecânico, né? Sim. Tocando. Mas quando você aprende isso, aí você começa a ouvir os grandes, Nat King Cole e outros, você começa a ouvir, é assim que o cara está articulando. Aí você tem, Uhum. então você tá. Isso aí você aprendia a ouvir música diferente com o Cláudio Caribé. Ok. Captou? Captei. Isso ele pegou dos professores antigos da Berkeley que já estavam mortos ou aposentados. Então, quando eu Entendi. chego aqui, eu já chego com a contribuição, mas não sabendo que eu tenho a contribuição. Mas eu já estava já captando a mensagem do lance. O Agora, Claudinho foi nessa parte. é importante você citar, daquilo que a gente até comentou, que às vezes o Cláudio Caribé era mal compreendido, assim. Ele era mal compreendido, uma das razões que ele era mal compreendido, porque o Caribé tem vários atributos dele. Primeiro que ele é um cara que estava à frente do tempo dele, para Uhum. começar por aí. Ele não Uhum. estava... O cara já pensava em tecnologia, o cara tocava piano igual um pianista. A mãe Opa! dele era concertista. Vem da família, entende? Estou falando? É uma Uhum. família de médico. O Caribé estudou medicina antes, depois mudou para música. O Caribé Uhum. que tocou com o Renato e seus Blue Caps. Ele era o baterista, o Renato. Uhum. Renato, sacou? O Sei. Caribé lia sobre tudo, lia sobre história. O Caribé tinha condições de discutir política com qualquer pessoa. Ele Uhum. entendia a situação do Brasil, quando o Brasil ainda estava no governo militarismo. Ele é que me explicou a letra O Pato. O Pato via Uhum. cantando alegremente. Quen, quen. Aí, mas ali é uma metáfora. É, Quem é o Menescal. Pato, né? É do Menescal. Menescal, calma, tem todo Uma uma metáfora. linguagem ali, uma metáfora, porque no governo militar você não podia falar qualquer. Aliás, vocês Uhum. estão voltando para isso, né? Deixar um parênteses. É. Não podia falar certas coisas. Então, o cara já escreviam letras mandando sempre uma metáfora, uma mensagem subliminar ou um código, né? Uhum. Então,
O Cláudio foi muito bom para isso, mas o Cláudio também foi bom no sentido de me guiar em que direção eu deveria seguir. Uhum. O papel do mentor também é de falar, olha, o teu forte é isso, você tem que ser aquilo, você quer fazer isso, mas eu sugiro você fazer ser bem-sucedido. Mais tarde você vai para essa direção. Ele falou Perfeito. para mim, bota a cabeça, não vai para lá, não faz performance, não vai fazer piano lá, chega lá, você já toca piano bem, estuda com fulano e Beltrano porque é parte do currículo, mas faz programação de teclados. A Uhum. tecnologia está mudando, a tecnologia estava mudando em 91. Foi quando o Pro Tools foi Uhum. criado. Interessante, Aham. né? Ainda Sim. existia aquele computador LE, né? O Uhum. Rebanhão tinha, aí todo mundo Uhum. olhava, uau, o Uau. Pedro tem esse computador, uau, Uhum. uau, aquela coisa, né? É. E eu mudo para cá, quando chego aqui, tudo que ele falou eu fiz. Aí hoje eu vejo, na época eu não podia ver, que o fato de ter obedecido ou seguido as instruções dele só me ajudou. Hoje, quando eu olho a notícia, quando eu leio algumas coisas que estão acontecendo hoje na notícia, aquela base de tecnologia facilita o meu entendimento à frente de uma pessoa que não tem aquela base, a não ser que venha de uma escola maravilhosa. Hoje não é Sim. só música. Aquela base, aquela conversa com o Claudinho me ajudou não somente musicalmente, ajudou-me politicamente, ajudou-me em termos sociais, poder discutir, ver. Foi uma base que me ajudou profundamente. E uma Agora, coisa, e uma coisa que às vezes as pessoas não dimensionam é que essa cultura e essa abertura de mente, ela te dá possibilidade de acesso a meios e a um network que te valoriza como músico. exatamente, exatamente. E Porque às você vezes tem as um pessoas vocabulário ficam também. formatadas na execução musical, quando na verdade a sua formação sendo ampla cultural, você está em meios artísticos que te traz um network que você mesmo se aproveita dessa potencialidade. Concordo plenamente. Por exemplo, uma das coisas que eu nunca ouviria no meio que eu tinha nascido, que seria na Baixada Fluminense, é que a importância de saber jogar golfe. Por exemplo, Uhum. no golfe, você não precisa jogar bem. Mas eu Não, jogando golfe, você vai estar jogando golfe com o dono de um banco, jogando sim. golfe com um deputado, com O fulano e Michael Beltrano, Jordan, o Michael com o Michael Jordan, Jordan, jogando golfe. E nessa de golfe, é que pinta 2, 3, 4, 5 trabalhos. Mas como é que perfeito, vai pensar em golfe no Brasil se não tinha campo de golfe de Caxias? Eu tô falando? Primeiro perfeito, campo de perfeito. golfe que eu vi foi ali em São Conrado. Captou? Uhum. São Conrado. Cara, Por que eu vi? Porque eu fiz amizade com Pierre Cesarino, filho da falecida Cesarina Riso. Fui na casa na Cesarina, da família Riso, ali naquela mansão ali, na Vila Riso, e tal. uhum. Eu falei, uau, o que é aquilo? É campo de futebol? Não sabia. Bandeirinha, não sabia que era aquilo. Acho que não, é golfe. Educação, manja. É É, golfe. Golfe, uhum. golfe, golfe, golfe. Manja, tô falando? O cara Uhum. gagueja de falar. E a importância de ser exposto a essas informações e saber que não é só chegar e tocar, mas aprender a fazer o tal do network. E o network, às vezes, vem numa questão social, jogando um Isso, tênis. Não é isso. só jogando futebol, tem outros esportes. Então, isso tudo, Cláudio, minha esposa, eu lembro até Claudinho falando comigo algo, falou, Geto, não é só se vestir bem. O cara pode estar de jeans, de camisa manchada, mas se o cara estiver de mão lavada e souber segurar o garfo, ele tem classe. O cara pode Perfeito. estar bem vestido e se não souber segurar o garfo, a colher e a faca, bicho, dançou, já não tem classe. A classe não é baseada na roupa, na marca que se veste. Então, a classe está como ele senta na mesa, se ele sabe se começa a segurar os talheres da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Perfeito. Por exemplo, essas conversas, o Claudinho foi o meu mentor porque ele não só falou de música, ele falou de vida. Ele falou, Getro, como é que você vai lidar com uma pessoa de classe se você não sabe segurar um garfo? Como Perfeito. você vai lidar? E o músico é aquele que toca no enterro, toca no funeral, Uhum. toca no pagodinho, no botequim, Uhum. toca ali na Assembleia de Deus, toca na casa do milionário. No dia Uhum. seguinte, ele está viajando tocar lá no palácio com o Bolsonaro. E no Uhum. dia seguinte,
a Rainha Elizabeth está visitando o Brasil, você também está tocando. Aí de volta, você volta para casa e está tocando de novo naquele 2 mi ré, gravação, não te pagando nada. Uhum. Entende? Perfeito. Entender que você pode estar em todas as situações. Uhum. Isso foi importantíssimo. Bispo Márcio. Perfeito. Bispo Márcio não foi só a questão espiritual. Bispo Márcio, quem é o Bispo Márcio? Bispo Márcio é um homem super educado, estudou na UFRJ. Estão me ouvindo bem? Tô. Estudou na UFRJ, foi professor da Gama Filho, psicólogo e, na época, pastor da Nova Vida. Uhum. E um homem que super de classe social, lia tudo, sempre leu, gosta de ler, gosta de traduzir, é o lance do cara. Então, 5 minutos de conversa com o Bispo Márcio é uma educação, independente da área espiritual. Tanto que, na época, os grandes músicos, Ion Muniz, Alfredo Cardim Edson e muitos Lobo. outros, Tita Lobo. não saíam. Tita Lobo, Edson Lobo, Wanda Sá, todo mundo adorava o Bispo Márcio. Ir na casa do Bispo Márcio, na Barra, ficar conversando com o cara, porque primeiro que ele toca piano também, pianista. Então a cabeça do cara, ele que escreveu aquela música: o Senhor te abençoe e guarde a sua vida, resplandeça o seu rosto. Então o cara já te abre a tua cabeça naquele sentido. Quando você for para os Estados Unidos, Gerto, não se coloca inferior a ninguém. Você é igual. Se coloca nessa forma. Entende? E ele também sempre fez questão, eu e os outros músicos, de, apesar de ser uma área, Tijuca na era que é uma área bem classe média, né? Aquela coisa, não se via muito na Igreja Nova Vida daquela área, pessoas como eu, Narigão, Negão, Beição, não era muita praia da parada. Mas o Bispo Márcio me recebeu como igual. Isso foi importantíssimo para o meu psyche, minha cabeça, entendeu? E as irmãs, todas, chegando, abraçando o Geto, o nosso filho. Geto, não, Geto, você é príncipe, você vai longe, você é especial. Essas palavras continuaram incentivando. Então, foi o Bispo Márcio naquele período, na época era Pastor Márcio, né? Pastor Márcio, com a comunidade, a igreja, me recebendo, me acolhendo, reconhecendo o potencial no Getro, que fez com o Getro acreditasse nele e, mesmo diante dos empecilhos, não desistisse. Sim. Agora, Getro, ainda falando sobre essa questão de mentoria, eu queria que você falasse do período da Berklee, que você foi professor, tem uma hora que você é responsável por um departamento de pianos, não é isso? Exato, fui. 2001 a Mas 2004. antes disso, eu queria que você falasse sobre... Eu comentando contigo, você foi e me corrigiu. Uma coisa que eu já vi algumas pessoas comentando a respeito. Primeiro, a diferença entre Berklee College of Music e Berklee University, Califórnia, Boston, Califórnia. A diferença dos dois e a forma acadêmica de ensino da Berklee e a tua opinião como professor naquilo que foi o seu desenvolvimento como uma pessoa que mentoreava pessoas. Ok. Primeiramente, a Berklee é uma escola que era e sempre será uma escola pioneira. Foi a primeira escola que, vamos dizer que academicazou, não sei nem como falar. Qual seria a palavra? Academicamente? Academicamente, eu quero fazer isso um verbo. Como é que eu faço? Como é que se diz verbo? Mas trouxe o mundo acadêmico, o jazz e a música popular. Eles sistematizaram isso, entenderam? Então, e na época não existia essa coisa de engenheiro de som. Engenheiro de som? Que engenheiro de som? Geralmente era um cara que é engenheiro eletrônico, pegou a mesa e, tipo, arranhando e tentando. Essa era 11, anos 70, anos 80. Tá, os anos 80 era assim. Aí a Berklee vai e cria essa coisa de engenheiro de som. Sistematizou. O cara começa a estudar acústica. O cara estuda acústica. O cara estuda ondas. O cara aprende as fórmulas do frequências, som, né? Frequências, etc, etc, etc. E ele se torna responsável pelos shows ao vivo da Berklee. Os caras estão responsáveis pelas gravações da Berklee.
como aluno e como professor. Aí os experientes passam informações. Aí o cara recebe um diploma em engenheiro. Foi a primeira escola a fazer isso. Isso foi importantíssimo a pessoa entender isso, entende? Agora, a Berkeley que eu estudei não é a Berkeley, Califórnia. Para entender isso, é a maneira como a Berkeley é soletrada. É B-E-R-K, que é a família Burke. Lee, L-E-E-E, que foi o segundo presidente da Berkeley. O pai, Elliot Burke, fundou a escola. Tá? Ele fundou a escola. Aí depois o filho, que era advogado, nunca foi músico, eu conheço bem ele se tornou o presidente da Berkeley. Mas o pai, homenageando o filho, que foi estudar, fez direito na Boston University, homenageando o filho, nomeou o nome da nova escola de Berkeley. Ao contrário, em inglês é Lee Burke. Berkeley. Essa é a jogada. E é Berkeley College. Um tempo era chamado. Ela é Boston. Em Boston. Aí tem a outra Berkeley, que é na Califórnia, que é a grande universidade. Quando se tem um nome universidade, quer dizer que tem escola de medicina, escola de engenharia, escola de todas as escolas. E dentro dessa escola tem uma universidade, uma união de escolas, não é isso? Isso se chama universidade. Agora, a Berkeley começou bem pequenininha, num ex-hotel, que até hoje existe. Começou agora era um restaurante agora. Aí depois foi para um hotel e depois foi para um cinema, tá? Para encurtar a história, tem que ter fotografia só para contar a história da Berkeley. Um dia eu faço isso. E tal. E isso tudo, a Berkeley mudou o nome várias vezes. Berkeley School, Berkeley College. Agora só é Berkeley. Agora só é Berkeley. A Berkeley acabou de comprar o Boston Conservatory. Antigamente, o Boston Conservatory era do lado. A Berkeley hoje é a única escola no mundo que tem professores níveis mundiais clássicos, de dança, teatro, popular, jazz e tudo. É a única escola do mundo que oferece todos, porque eles compraram o Boston Conservatory. Ok. E isso é importante entender. Sim. Aí, a sua chegada lá, você se depara primeiro com a formação que você estudou como bolsista, que tem toda uma história muito bonita, que uma coisa é estudar sendo financiado, ok. Mas outra coisa, você sendo bolsista tem que ter médias altas, tem que cumprir uma série de formalidades para dar a resposta e contrapartida daquilo que é o investimento sobre você. Beleza, aí vem a tua formação. Aí vem a sua chegada como professor. E aí eu quero que você volte nesse assunto para entender mentoria. Porque uma coisa é dar aula, didaticamente, dar aula e tal. Outra coisa é começar a formar pessoas que saíram dali e são grandes músicos hoje no mundo todo e tal. E sempre entendendo isso ministerialmente. Porque, na verdade, eu volto àquele assunto. Nós, como cristãos, a gente sempre tem que ter essa referência de que Jesus nos ensinou que o ensino, propósito de vida, compreensão de a nossa missão tem a ver com discipulado, tem a ver com mentoria. Me fala desse período como aluno, depois professor, mentoreando pessoas na Berkeley. Primeiro eu quero dizer que eu tenho várias fases na Berkeley, ok? Uma das primeiras fases na Berkeley é como aluno. E como aluno, teve um período que eu tinha saído, porque eu comecei a trabalhar com o pastor Andy Crouch, e eu saí sem me formar. Entendi. E aí foi um período em que eu comecei a trabalhar com todo mundo. Entrei na panela americana, tá? E o pessoal não tinha esquecido que era brasileiro, estava dentro da cultura. E nesse período teve uma época que a Berkeley me descobriu. Isso que foi interessante. Eu não pedi para dar aula no Berkeley. Foi um convite do falecido Matt Marvulho. Eu tinha dado aula antes, mas não gostei. Fiquei um mês, eu falei, tchau, muito pouca grana, tô fora. Aí eu fui tocar com a japonesa, ganhando $5.000 por semana. Diferença, né? Aí então eu falei, tchau. Aí, um ano e meio depois, o Matt Marvulho me ligou. Aí ele era o deão, né? O dean do departamento de performance. Hoje é o Ron Savage. Aí ele falou, Geto, queria te convidar para você aplicar para ser o vice-diretor de departamento de piano. Aí eu falei, bicho, tem certeza? Eu nem me formei na Berkeley. Aí ele falou, não, bicho, você tem... Não, o teu
o teu currículo é equivalente ao mestrado. Se você aplicar, eu acho que você vai conseguir o trabalho. Porque eu tenho candidato PhD que está aplicando, muita gente, mas eu acho que você que vai ser. Eu acho que a Berkeley quer você. Eu falei, é mesmo? Tudo bem, ok. Aí eu apliquei, mas naquela tipo não vai rolar, porque eu fui ver os candidatos, tudo Ferrabras, gente boa, Ferrabras. conhecidos, de respeito, tipo, não vai rolar mesmo. Sim, não vai rolar. Mas aquela onda do Caribé e outros mentores, tinha muitos mentores aqui. Boa. Eu apresentei algo que eles não tinham na época. Eu fui o primeiro cara, hoje é uma novidade, né? A aparecer com aquele tecladinho USB qual é aquela companhia, rapaz? Eu esqueci o nome. Tecladinho pequenininho, USB, e conectado com o meu laptop, foi a minha entrevista. Eu toquei o piano, aperto o botão e sai aquele track. Na época era tipo, uau! Uau! Olha, eu quero que todo mundo ouça com cuidado. Eu, o Tupiniquim, introduzindo tecnologia para a Berkeley, no sentido da parte de pianística e na parte de instrumental, que ninguém sabia que teclado usava USB. Ninguém sabia que era USB na época. Eu já estava, eu era patrocinado por várias companhias, já usava, fazia propaganda. Você pode ver se você for no Google, você vai ver. Entre 90, 89, não, 89 não, entre 97, 98, 99, entrevista com um montão de companhia falando sobre tecnologia, usando plug-in. Na época ninguém usava plug-in, eu já usava plug-in. Então tu apareceu com plug-in, aperta o botão e tá tudo. Aí tu fica falando, uau, o que é isso? Aí depois toquei o bar, uma peça de bar. Aí ficou aquela coisa assim, tipo, bicho, ele tocou um pouco de jazz, mostrou tecnologia, um tipo, uma onda totalmente diferente, orquestrado. Aí depois ele partiu e tocou uma peça clássica. A dirigente do departamento ficou maluca, não entendeu nada. Ficou aquela coisa assim, tipo, e tal. Mas tem um detalhe que eu gostaria de falar, que eu gosto sempre de falar. Eu fiquei sem dormir a noite toda e eu estava em jejum 3 dias. Opa! Quero frisar isso. Fiquei a noite toda me preparando e eu estava em jejum, orando, para que, se fosse a vontade de Deus, que nenhum empecilho me atrapalhasse e que eu tivesse falasse as palavras certas na entrevista, respondesse tudo, me desse sabedoria durante a entrevista. E vale também, desculpe te interromper, mas vale também, até porque eu conversei isso com você, vale também voltar ao comentário do Bispo Márcio e o comentário do Caribé, do tipo, tirando o complexo de vira-lata de brasileiro e, Exato. às vezes, da nossa pequenez, aqui não me vem um adjetivo, mas me vem essa lembrança de inferioridade, mas você vir com uma ousadia de se ver como um igual, mas não com soberba. Isso que é importante na mentoria, porque a mentoria ela te bota no seu devido lugar. Isso pode ser facilmente mal entendido. O cara, quando anda sozinho, ele meio que a autoestima dele vai para um ego, para uma vaidade. O mentor, ele te olha de fora e fala assim, ó, você é isso, cara. Essa é a sua riqueza. Então, eu queria destacar que ali veio uma ousadia tua de falar, eu vou mostrar o que eu tenho. Eu estou tocando com os caras com computador, com USB, com plugin, vou soltar os tracks, vou fazer o clássico. Essa coisa do jejum, do preparo espiritual, vem com uma autoestima de preparação da mentoria, que te deixa seguro. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. E, encurtando a história, para minha surpresa, recebi um telefonema uns dias depois dizendo, eu era diretor musical do Perry LaBelle nessa época. O telefonema foi, Getro, eles vão te oferecer o trabalho e o trabalho é teu. Assim que eu entrei na Berkeley como professor. E eu trabalhei ali no departamento de piano 3, 4 anos. Depois eu fiz uma transição para o departamento de ensemble para sair da parte administrativa e ficar só ensinando. Ali, em 2006, é que eu fiquei conhecido entre os alunos. Até aquele momento, eu não era conhecido dos alunos. Entre 2001, 2004, 2005, eu era conhecido dos professores, todo mundo falando, já está aqui, tocou com a Whitney. Até fiz algo, não sei se eu me arrependo, mas vou ter que contar essa história. O meu amigo Kevin Eubanks me ligou quando eu tinha acabado de assinar o contrato com a Berkeley. Falou, como professor.
Como Você, assim professor. como professor, ele te... Vice-diretor, escritório, piano de caldo, piano de armário, piano de caldo, teclados, aquela onda, fotos, Uhum. aquela coisa toda. Salário, que negócio todo. Aí, o telefone toca. Trim! Gente, é o Kevin. Ei, Kevin, tudo bem? O Kevin nunca ligou. O Kevin liga no dia seguinte. Falei, o que foi? Geto, seguinte. Eu e a gravadora queremos te oferecer uma oportunidade que não vou chamar mais. Falei, que oportunidade? Queremos que você seja diretor musical desse novo artista. Ele vai sair do grupo dele e ele vai estourar, vai ser um grande artista. Ele vai ser o número 1. E nós queremos que você seja o primeiro diretor musical dele, tá? Fim. Você pode adivinhar quem é esse cara, pela época? Você pode adivinhar? Não, não sei, não sei. Justin Timberlake. Não sabia dessa. Justin Eu sei que você não Timberlake. sabia. Eu esperei essa para jogar essa para você agora. Cara, Eu fui o teve a primeiro cara a oportunidade de receber o meu... trabalhar no início da carreira solo do Justin Timberlake. Caramba, bicho. Imagina o investimento Foi o cara, eu fui o cara. direcionado A para esse gravadora pai. com... Exatamente. Hoje eu me arrependo, para te falar a verdade. Hoje eu se Sim, aceitaria, para te ser sincero. Vou falar aham, ser bem sincero. sim, sim. Mas sinceramente, eu lembro, não, tem que ser fiel. E nessa aí, minha vida mudou completamente, porque todos me ligavam, porque eu fui o primeiro músico da minha geração a voltar, sair do músico da linha profissional e voltar, entrar no mundo acadêmico. Perfeito. Quando eu Perfeito. saí, e tem outro lado que o pessoal precisa saber. Quando eu saí do departamento de piano e fui para o departamento de ensemble, foi aí que eu decidi voltar a estudar. Terminei a Berkeley e depois eu fiz o mestrado em estudos teológicos e depois eu fiz doutorado. Essa é a história. Uhum. Então, a minha história, a razão pela qual eu sou sensível às pessoas que não têm uma jornada regular ou tradicional é porque a minha jornada não foi regular, não foi tradicional. Entendi. As pessoas que vêm com olhar CDF tiraram o A em Uhum. tudo. Terminou o jardim, primário, ginásio, segundo grau, faculdade, doutorado, PhD, Eles não têm a mesma sensibilidade, porque na Não, cabeça deles, você vê tudo em preto e branco, né? Você perfeito. deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Eles não entenderiam as pausas que eu tive que fazer para cuidar de outras coisas. Agora, Porque, entendeu? vale Essa é outra muito, história. vale muito a pena ter olhar em função de toda essa riqueza. Eu queria ter olhar no seguinte sentido: a gente vive um momento muito especial, muito ímpar da história da humanidade. Yes. A gente vem para um local onde o digital virou aquilo que era importante, ele é quase que ultra importante. O ensino EAD, que é o ensino à distância, via tecnologia, ele começa a ser a única opção para bilhões de pessoas no planeta. Absolutamente. E aí você fala que a tua jornada não foi regular, e eu queria que você comentasse exatamente essa ruptura do mundo acadêmico, que ele já está sofrendo sob pressão. Uhum. Porque o mundo acadêmico ele sempre foi muito corporativo, de Exato. valorização deles mesmos. Eles ficam naquela, sem querer criticar, estou apenas comentando fatos. O academicismo, muitas vezes, ele fica um meio em si próprio e fica deslocado do mundo prático. Estou falando de todas as áreas, estou falando de educação, estou falando só de música, estou falando de todas as áreas. Estou falando do médico que não consegue entender a medicina alternativa. Uhum. Eu estou falando do engenheiro civil que não consegue entender o mestre de obra na logística de que o cara faça algo mais econômico. Estou Lógico. falando geral, geral. Então eu queria teu olhar justamente porque você viveu a prática da música no sentido de guiar, de se envolver no mundo do show business, voltar para a universidade, entender o mundo de hoje dessa forma acadêmica de repensar o ensino, mas ao mesmo tempo sem desvalorizá-lo, porque também o músico tem essa mania, não é nem um ponto nem o outro, é o equilíbrio. Queria o teu olhar sobre isso. Primeira coisa que as pessoas têm que entender, por causa do tempo, já é 35 depois do tempo aqui, é importante entender que nós estamos na transição, saindo do mundo industrial e indo para o mundo de conhecimento. Vou repetir a segunda vez. Quem captar, captou.
tá? Nós não estamos mais no mundo industrial. Quem tiver a cabeça industrial vai se ferrar. É importante entender que nós estamos na era do conhecimento. O que significa? Informações hoje estão em todo lugar, entende? Na internet e tal. Essa é a nova era. Quem tem a habilidade de entender que esse momento é de servir, conhecer o seu cliente cara a cara e saber da necessidade do cliente, esse vai conseguir sobreviver. O que eu quero dizer com isso? Companhias grandes que hoje estão fechando, estão com problema, eles não te fizeram exercitaram o exercício de conhecer os seus clientes. Então, eles estão fechados agora, vão reabrir no desespero e tal. Agora, vamos falar do Amazon.com. Amazon.com está arrasando, porque todo mundo está em casa comprando coisa no Amazon.com agora. Então, todo mundo está comprando, toda hora vendendo e tal, e já o estoque do Amazon e o estoque do Apple vai triplicar quando isso tudo parar. Por causa disso. Essa coisa de ter o contato com o cliente, entender o cliente, qual a necessidade, o que o cliente precisa. Mas, para isso, tem que tirar aquela cabeça industrial. Qual a cabeça industrial? Elitizada. Nós estamos aqui, somos os donos dessa empresa, vende que eles vêm até a nós, o cliente vem até a nós. Não é mais por aí, malandro, não é por aí. Agora você tem que entrar dentro da favela. O que o favelado gosta? O que ele quer? Mas como é que você vai saber disso se você não entende arroz com feijão? Se você não entende. O Geto entende. O Geto entende. Apesar de não ter morado dentro de uma favela, eu não saía da favela. Vivi dentro da favela, tinha amigos na favela, então não tem aquela coisa de preconceito. Ai, meu Deus. E também não ia pra favela para fumar maconha. Eu ia pra favela para ver meus amigos. Veio uma favela para passar tempo, dormir lá, conhecer o pessoal. Tanto que agora eu fui lá visitar uma favela, esqueci o nome, rapaz, ali no Leme. Qual é o nome deles? Os caras vão ficar... Chapéu Mangueira? Chapéu Mangueira e qual outro? Chapéu Mangueira e tem o outro. Babilônia. Fui lá, fui recebido pela rapaziada cristã e pela rapaziada, entre aspas, que eu estou falando. Por quê? Porque os caras conhecem você pelo olhar. Conhece você pelo olhar. Eu não fui lá tentar pregar. A única coisa que eu fiz, orar com o pessoal. Eles sabiam, ele é um de nós. Ele entende e tá. O que eu quero dizer com isso? É isso que vai fazer com que nós sobrevivamos se a gente tem o seu próprio empreendimento. Conhecer o seu cliente. Essa coisa de tocar no palco e dar as costas para o povo, tipo Miles Davis. Bicho, Miles Davis está morto. Vai ter que olhar para o povo. Está morto. Está morto. Não faça isso, dá as costas, não faça isso. Hoje, você está vendo pessoas que ganharam Oscar 4, 5 vezes, estão tudo na internet agora. Como eu falei semana passada, Yo-Yo Ma tocando violoncelo no Facebook ao vivo toda semana. Entendeu? Artistas. Por quê? O mundo mudou. Então, não sei se estou respondendo a tua pergunta. Eu acho que a gente tem que descobrir agora o que Deus quer que eu cumpra. Eu estou falando para crente, não crente, judeu, católico, budista. Se a gente descobrir para ser procedido, nesse período agora, é chegar e perguntar a Deus qual a minha função na Terra agora com essa mudança. Você entendendo a função, você vai olhar as coisas com um olhar espiritual. Aquele olhar de cobiça que derrubou a gente com os terrenos e com as casas em 2008, sabe o que eu estou falando? Sim. Não vai rolar. Aquela mentalidade não pode rolar. E quem eram aqueles caras? Muitos deles acadêmicos, que deram conselho errado. Muitos deles graduados das grandes universidades, sem falar nome. Muitos deles que consideraram financeiramente o governo, faz isso, faz aquilo, era o acadêmico. Não foi o prático. Foi o acadêmico. Entendeu? Agora, com relação ao acadêmico, não desvalorizando, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu espero que a mensagem pegue os ouvidos das pessoas. Se você quer conhecimento,
Você pode ter esse conhecimento numa sala de aula, ouvindo o professor, tomando nota, lendo. Você também pode ser membro da biblioteca e ler todos os livros da biblioteca. Vai ter um conhecimento talvez maior que a própria escola. Vai na Biblioteca Nacional, lê todos os livros. Um livro por mês. Vai demorar uns anos, né? Mas se você ler todos aqueles livros e entender, você vai ter o conhecimento. Agora, se o teu objetivo é mostrar um papel dizendo que você graduou, essa é outra história. Sim. Aí só preocupa só tirar nota boa. Não, não se preocupe com conhecimento. Só tire nota boa. E você vai ter o diploma. Eu volto no início da nossa conversa do conhecimento e a retaguarda de mentoria. Porque, exatamente, por exemplo, você fez uma citação aí que eu queria te ouvir nisso, aproveitar essa excelente oportunidade. O Miles Davis, eu sempre vejo ele, tudo que eu vejo dele, gosto muito, tenho quadro, camisas, tudo, repertório dele todo aqui. E vejo sempre as mudanças dos estilos na dinâmica da busca dele para ser vanguarda e um monte de discípulo por perto, só nego fera. Então, tu pega um Pat Metheny, que estudou na Berkeley, que era discípulo de Miles Davis e traz à sua carreira uma chancela excepcional quando toca com Miles. E assim por diante, Mike Sterling, porque como guitarrista eu me lembro dos guitarristas. O Frank Gambale, quer dizer, Chick Corea, Herbie Hancock, quer dizer, todo mundo tem, de certa forma, a mentoria de um cara que é um ícone do jazz e da música mundial. Quer dizer, eu volto a valorizar essa questão de, por mais que tenha conhecimento, quando você está do lado de um cara que fala assim, vai por aqui, o negócio é facilitado. O Miles é um exemplo de reinventar a si próprio. Ele se reinventou e se readaptou. Gente, o mundo vai continuar mudando, entendeu? O mundo passa por essa metamorfose, essa evolução. As culturas mudam. Então, um exemplo dos grandes discípulos dele é o Hancock. Hancock está sempre se reinventando, sempre. Sempre se reinventando. O próprio Keith Jarrett chegou àquela onda de gravar os standards. Ninguém esperava. Piano de cauda, tocando numa onda misturada, jazz, clássico, bebop, tudo, uma onda totalmente diferente, que todo mundo hoje imita. Entendeu? Aquela coisa, não vira imitar. Olha a metodologia, olha o que fizeram, olha o que o Miles fez. Ele se reinventou. Não é para você copiar o Miles, é descobrir a metodologia que ele usou e aplicar no seu contexto. Perfeito. Entende? Então, isso aí que faz com que o Hancock seja Hancock. Eu tenho certeza que o Hancock agora está fazendo engenharia na cabeça dele de como ele vai retornar depois do corona. Entendeu? Eu tô falando? Já deve estar. Porque uma das coisas que ele fala, e eu acho que todo mundo deveria ouvir, é que nós devemos recuperar a mentalidade de uma criança. A criança é sempre curiosa. Ela não tem medo. Ela vai andando, você tem que ir lá, aquela coisa. E o cara, às vezes, quando tem muito conhecimento, ele fica com medo de errar. Mas chega um ponto na vida que ele tem que errar. Os grandes vencedores, os grandes homens e mulheres de sucesso, eles cometeram erros. Eu mesmo, eu sou aquele cara maluco. Eu saí da Berkeley 3 vezes, porque eu queria testar certas coisas na minha vida. Qualquer pessoa que tem aquela mentalidade que não vai se dar bem, de trabalho seguro, vou ficar nesse trabalho por 20 anos, 30 anos, vou me aposentar. Gente, isso acabou. Você militar na Marinha, acabou. Se você não acordou para isso ainda, acabou mesmo. Acabou mesmo. Trabalho, fica ali 5, 6 anos, seja um empreendedor, essa coisa acabou. Acreditar em trabalho de governo, gente, não é por aí mais. Mas eu sei que essa cabeça ainda não chegou. O pessoal de São Paulo entenderia mais. Rio de Janeiro, eu não sei. Rio de Janeiro é mais aquela onda, trabalho do governo, vou para a praia, aquela coisa toda. Não é por aí? Mas o pessoal de São Paulo já captou isso, já captaram isso. Eles já captaram. Então, essa coisa já mudou mesmo. E é importante ter o conhecimento. O que eu quero dizer conhecimento? Se você... Uma das grandes áreas que eu não fui treinado, e a maioria de nós não somos treinados, agora eu vou dar um presente de Natal para todo mundo.
Amém. Universidades, colégios, nem São Bento, nenhum deles, ninguém. Ninguém ensina, nenhuma escola é desenhada a ensinar a pessoa a lidar com dinheiro. Saber a diferença entre dinheiro e papel. Uhum. Isso não é ensinado. Porque quem sabe lidar com dinheiro nesse momento está sabendo investir, usar a situação de hoje como um momento de investimento. Mas só quem entende dinheiro. Mas para entender dinheiro, gente, tem curso. Tem curso para isso. Entender o que é Forex, Foreign Exchange, o que é investir. Não é só chegar e comprar euro. Mas o que acontece? Quando comprar? Que jornais? Existem jornais na internet que falam para você, olha, se você daqui a 2 horas investir no euro, você vai ganhar uma grana. Por quê? Porque agora está tendo reunião entre o Trump e fulano e o dólar vai cair. Essas informações, eu acredito que teria que ser obrigação do pastor ensinar sua comunidade ou contratar alguém, ensinar alguém o que faz com o teu dinheiro. Não confio no porque o teu trabalho investe na tua pensadoria. Não vai confiar na tua companhia, tá maluco? Vai lá e pergunta onde é que está o meu dinheiro. Tome posse da tua vida e aprenda a investir. Você mesmo. E você fala, não, eu quero tecnologia agora. Não, vou investir em vinho agora. Não, vinho não é legal agora, não. Vou investir em ouro. Eu estou dando presente para todo mundo aí que eu, depois de velho, estou aprendendo. Entendeu? Entendi. Não é só tocar guitarra, não é só tocar bem. Você sabe lidar com dinheiro. Você aprendeu o que é dinheiro. Você sabe ler aqueles códigos. Quando aparece um negócio de investimento, aparece um montão de números. Você sabe o que significa aquilo? Ou muda de canal naquela hora. Não! Agora é a hora de você estar prestando atenção. Aquela hora ali é a hora de estar prestando atenção. Porque o grande problema, meus amigos, o outro presente de Natal, não é o corona ou não é qualquer doença. É o que vem atrás disso economicamente e socialmente para nos pegar. Perfeito. E se a gente não souber lidar com dinheiro economicamente, não souber ver potencial em pessoas que você talvez foi treinado a olhar como inferiores, entendeu o que eu tô falando? Porque eu não preciso gostar de você para trabalhar contigo. Eu não preciso gostar. Eu não preciso, entendeu o que eu tô falando? Entender, saber diferenciar pensamento crítico. Esse é o novo mundo. Esse é o novo mundo. Não é ficar só 10 horas no piano, tocando, aprendendo todas as escalas, se você não sabe conversar com uma pessoa chata. Entendeu? Aquela pessoa chata, não sabe conversar, não sabe fazer você ir, não ri de piada nenhuma, não sabe nem fingir que está rindo. Aquela pessoa, eu não vou chamar, não vai viajar comigo. Entendeu o que eu tô falando? Ele essa agora de viajar também acabou. Então, e também ser uma pessoa flexível. Por que flexível? Seja aberto a aprender. Seja aberto a cometer erro. Seja aberto a aprender. Seja aberto a cometer erro. Seja aberto. Seja você na parte acadêmica, por isso está sendo desafiante. Eu te dou uma resposta. Eu estou te dando a resposta por que o mundo acadêmico está sendo desafiado. Porque agora eles terão que ser abertos a aprender com aqueles que eles chamavam de inferiores. Por quê? As teorias antigas não funcionam mais. Não funcionam mais. Não funcionam mais. Eu há poucos dias, a gente, infelizmente, está chegando no final, mas dentro dessa sua abordagem, queria fazer um comentário e queria seu olhar, porque é um olhar que eu percebi aqui como músico e amigo de muita gente. Conversava com alguns músicos e eles foram muito afetados porque a classe artística, de tudo que está acontecendo, essa coisa do show business, foi diretamente afetada, diferente de alguns outros segmentos. É uma das áreas que foram mais afetadas, porque não rola show, não rola agregar pessoas, não rola movimentação nesse sentido. E tem uma galera muito envolvida com isso, produtores, músicos, artistas e tal. E eu conversando com alguns, percebia um fato, que já acompanho isso há alguns anos, que é alguns caras no final de carreira terem um final de carreira muito triste economicamente. E isso eu tenho um olhar espiritual, de solidariedade, de carinho, de amor,
e perceber isso que você está falando, o seguinte, foram pessoas, inclusive, que viveram um status gigante em boa parte da vida, mas não souberam entender o projeto de vida. Então acabaram... Parte disso tem a ver com isso que você está falando, não saber o dinheiro. Por exemplo, Exatamente. Provérbios fala bem claro. Quando você deve a alguém, você se torna escravo daquela pessoa. Uhum. Então, aquela coisa que a vovó falava, tá? Aqui é um país capitalista, né? Aquela onda de você tem credit card e você fica devendo para criar crédito, né? Aquela coisa toda. Mas eu tenho aprendido que o grande lance é ter um credit card, compra e paga logo, e compra o que você pode. Se você não pode, você não pega emprestado. Se você pode, é porque você tem o dinheiro para comprar. A mentalidade é essa. E aquela coisa, fulano é pão duro. A gente encarnava no Adriano Gifone, né? Adriano Gifone, Batista. Encarnava o João Alexandre, o Adriano nunca gastou dinheiro à toa. Aí todo mundo ia comprar isso, comprar que o Adriano tá quieto. Daqui a pouco o Adriano compra um apartamento. À vista. Olha. Detalhe. À vista. Então, o pensamento à vista, essa é a hora de voltar, gente. Saia da escravidão. Se puder, paga tudo que deve. Nem que demore 1 ano. Sai dessa, que eu estou fazendo isso. Entendeu? Sai dessa. Um credit card. Usa aquele. 2 semanas depois, 1 mês depois, paga, gente. Paga. Você gosta de ficar devendo, não dá certo, paga. E tem outras alternativas. Hoje, o terreno está um perigo. A gente sabe disso. Com esse lance do corona, está um perigo agora investir em imóveis. Sabemos disso. Agora é uma época perigosa. Mas tem a tecnologia. E também tem... Está parecendo até aula de coisa, né, pessoal? Tem, por exemplo, o que o pessoal está precisando muito hoje? Máscara. As companhias de máscaras é uma companhia que você pode investir. Tá vendo? Estou falando que máscara não vai embora tão cedo. Daqui a pouco vai ter máscara com computador. Entendeu? O cara com máscara com computador rolando. É por aí. Não vai para lugar nenhum. Então a gente tem que estar ligado nisso. E se você existe um outro versículo que fala: examinai tudo. Gente, o cara pode ser de outra religião. Se ele está te dando informação, ouça e aprenda. Ele é um especialista. Se o teu pastor está endividado e aquela religião entende de finanças, olha a lei universal. Vai ouvir o cara que está bem e sabe investir. Não vai ouvir o teu pastor que está endividado e não sabe lidar com o dinheiro. É burrice. Base bíblica. Examinai tudo e daquilo retém o bem antes que alguém me crucifique. Eu já sei que o pessoal vai falar, o Gelto falou, eu não ouvi meu pastor. Não estou falando. Estou dizendo que se tem uma área, finanças, essa pessoa não sabe, casamento. Eu já não sou qualificado a dar conselho em casamento. Divorciado, não é qualificado. Mas o Lincoln já é. Por quê? Quanto tempo está casado, Lincoln? Quanto tempo? Vou para 5. 5 anos, casadinho, mesma esposa. Tem gente que está 5 anos com 10 esposas, Lincoln. Então você é qualificado a dar conselho e falar aquela coisa. Então a gente tem que olhar a vida da pessoa, olhar o que tem base para falar isso, a não ser que você queira ouvir de mim o que não fazer em certas áreas. Aí você ouve aquela pessoa. Perfeito. Agora, Geto, para finalizar, eu queria uma palavra tua, assim, no sentido, quais têm sido, você já deu uma palhinha disso, mas quais têm sido teus projetos futuros, o que você tem pensado, principalmente em relação ao Brasil. Você veio aqui há pouco tempo, a gente conversou, você tem projetos de voltar ao Brasil, de estar junto aqui à nação brasileira, e também aí na América você está fazendo algumas coisas. Queria ouvir de você o que você tem colocado isso como planejamento de vida dos seus projetos para a gente entender o Getro daqui a alguns anos. O que você tem pensado? O Getro estará envolvido. Eu trabalho com o Silver Air Patrol, que é uma companhia da Força Aérea Americana, e eles estão bem ativos agora. É um trabalho voluntário que eu adoro. Eu sou segundo tenente, reconhecido pelos militares, porque é parte do militarismo, e no departamento de capelarismo. Trabalho com eles. E essa é uma coisa que eu quero continuar fazendo.
eu continuo produzindo. Eu estou produzindo um cantor português. Antes de você ligar, 2 artistas da Rússia acabaram de me ligar, querem reunião hoje à noite, querem me contratar para produzir o trabalho deles. Eu acabei de produzir uma cantora de ópera da Rússia. O trabalho está muito Legal. bonito. E a música vai sempre continuar. E eu agora estou em Claro. transição em outras áreas. Eu trabalhando com a comunidade em outras áreas, com os policiais e outras áreas também. Não capelaria, mas outras áreas que eu também sou ouvido. Olha o Canutinho na área aí. O Zé Canuto está na área. Zé Canuto, na hora do fechamento. Na hora do amém, o Canuto aparece. Fala, Canuto! Então é o seguinte, e a música vai estar sempre presente. Quanto ao Brasil, o nosso desejo é de poder... Quando eu fui no Brasil, eu criei uma organização que será baseada em Duque de Caxias, minha escolha, e será voltada a oferecer educação, comida e depois a palavra no final para o pessoal. Então, dando todo apoio ao povo que tem as mesmas origens. O Caxias é muito importante para mim e a Baixada Fluminense. Mas as minhas voltas ao Brasil, quando Deus permitir, que a gente não sabe, né, serão nesse sentido de ir aonde a informação não chega. Legal. O Zé Canuto falou assim, eu tô velho, esqueci. Tem uma galera que teve aqui, eu queria mandar um abraço pro Mr. Pingo lá de Brasília, que é um garoto feríssimo. O Asbel tá aqui também, que é o tecladista da Sandra de Sá, amigo também, gosta muito do seu trabalho. Tá, galera, Serginho Cavalieri, que tá radicado nos estúdios ali da Flórida, ali, tá fazendo muita coisa, falou que quer conversar contigo. Agradecer a todo mundo e queria deixar esse final para você, Getro, o teu recado, a tua palavra, para você se despedir da galera e mais uma vez te agradecer. Você é sempre um cara muito generoso, muito gentil, acessível, de uma compreensão muito ampla, inteligente, riquíssima. Para mim foi uma honra ter esses 3 capítulos contigo. Já aviso a galera que eu vou disponibilizar esses 3 capítulos que são verdadeiras aulas. Aproveitem. Vou disponibilizar, não estou ganhando nada, tudo de graça, podcast, YouTube, vou botar tudo. E que Deus abençoe muito sua vida, Getro. E você sabe, o que você precisar, conta comigo. Mas sinta-se à vontade para as tuas palavras finais, cara. Minhas palavras finais são: não deixem qualquer mensagem, palavra negativa que foi plantada na sua cabeça quando você era criança influenciar você a abortar os teus sonhos. Os teus sonhos ainda podem ser reais. Hoje, amanhã. Porém, aprenda a não abandonar a curiosidade. E, finalmente, estude dinheiro. Como lidar com dinheiro? Gente, isso você não vai aprender em escola nenhuma. Você pode fazer até curso de economia, você não vai estudar isso. Aprenda a lidar com o dinheiro. Como investir o dinheiro, gente? Aprenda hoje. E aprenda a usar momentos como momentos de investimento. Só isso eu quero dizer. Amo vocês. E outra coisa que tem que falar. Gente, o mundo globalizou, tá? Essa coisa de que só Brasil, tem que pensar no mundo global. Globo total. O mundo está vendo os teus vídeos, estão postando aí, o pessoal está te olhando, tá? Muito obrigado por tudo. Amo vocês. Amo você aí, Lincoln. Um abração. Canutão, abraço, meu irmão. Quinta. Getro, Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Você sabe que você está no meu coração. Você também, meu irmão. A paz, hein? Tchau, tchau. Paz. Valeu. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.